Tirania de Aço capítulo 62. Uma discussão não tão civil atualmente. Lindy estava cara a cara com Adela. Logo chegaria o dia de Adela voltar para casa, e ela estava atualmente em um debate acalorado com a sua rival. A menina já há algum tempo desconfiava de Lindy e Berengar e de sua relação ilícita. No entanto, ela estava em negação até este ponto. Atualmente, os dois conflitavam com o fato de que Adela estaria retornando à sua terra natal, enquanto Lindy permaneceria em Kufstein, o que serviu como um espinho no lado de Adela. Constantemente lembrando-a da possibilidade de Berengário dormir com a adolescente tentadora se ela deixasse os dois sozinhos. As acusações de Lambert na cena de sua condenação também deixaram uma impressão duradoura nela. Ele parecia ter certeza de que Berengário era o pai do filho de Lindy, e tal Adela havia se tornado bastante cruel na pequena briga entre as duas meninas. Berengário, é claro, não estava presente no conflito. Caso contrário, ele teria agido como um mediador e conseguido acalmar os dois. No entanto, como ela não podia fazê-lo, Adela começou a levantar a voz para Lindy em sua frustração. Que direito você tem de ficar em Kufstein agora que seu noivo se foi? Lindy zombou diabolicamente de Adela. Ela sabia que a garotinha estava com ciúmes dela, e ela não tinha medo de enfiar isso no rostinho adorável de Adela enquanto desviava da pergunta. Oh, minha Adela, você está com ciúmes? A própria ideia de que Adela ficaria com ciúmes, embora precisa, a enfureceu, e ela rapidamente mordeu a isca. Ela não era uma debatedora experiente, como podia ser visto pela facilidade de cair na armadilha de Lindy. Ciúmes? Isso é absurdo. Porque eu teria inveja de você. Lindy se inclinou para perto de Adela, exibindo seus seios poderosos em um ato de superioridade enquanto provocava ainda mais a garota. Obviamente, você está com ciúmes do fato de eu ficar aqui ao lado de Berengário enquanto você tem que voltar para Graça. Não se preocupe, eu vou cuidar bem do seu noivo enquanto você estiver fora. A megera de cabelos loiros avermelhados enfatizou propositalmente a última parte em grande detalhe enquanto sussurrava no pequeno ouvido de Adela na tentativa de enfurecê-la ainda mais. Embora Lindy tivesse aceitado seu papel como amante que ela nunca seria a noiva de Berengário, ela ainda achava que provocar a pequena noiva de seu amo era uma delícia. Claro, se Berengário estivesse aqui para testemunhar tal cena, ele puniria Lindy por suas ações. O rosto de Adela ficou vermelho como um morango enquanto ela visualizava todos os tipos de travessuras entre Lindy e Berengário e imediatamente se sentiu envergonhada. Ela começou a gaguejar enquanto achava difícil formar uma frase em seu estado interrompido. Você. Sua prostituta. Como você ousa? O rosto de Lindy não estava mais sorrindo de satisfação, mas ficou furioso quando ela olhou para Adela com a intenção de esbofetear a putinha. Ser referido como tal termo ofendeu muito Lindy e seu orgulho como amante de Berengário, afinal, ela só tinha estado com um homem. No entanto, ela se absteve de contrariar a noiva de Berengário, pois sabia que ele ficaria genuinamente descontente com suas ações se ela o fizesse. Assim, ela se obrigou a se acalmar e refutar as palavras duras de Adela. Oh pequena Adela, você está muito errada sobre isso, eu só compartilhei meu corpo com um homem. Eu sou exatamente o oposto do que você afirma. Devido à natureza enigmática da refutação de Lindy, Adela não pôde deixar escapar a pergunta que cavava a própria essência de sua alma. Assim, e quem pode ser? Lindy estava esperando por essa resposta e encerrou a discussão com outra resposta vaga que certamente antagonizaria ainda mais Adela. Essa era a sua maneira de punir a garotinha por ousar chamá-la de um termo tão perverso. Vou deixar isso para sua imaginação. Com isso dito, Lindy se afastou de Adela com um sorriso sinistro no rosto. Ela sabia que tinha ganhado essa discussão. Claro, Adela estava furiosa enquanto observava a Lindy deixá-la para trás. No entanto, ela rapidamente percebeu que nunca conseguira obter a resposta de Lindy sobre por que ela tinha permissão para ficar em Kufstein. Ela não pôde deixar de se xingar depois que Lindy desapareceu. Aquela cadela. Por outro lado, Lindy tinha assuntos urgentes para atender seguiu para seus aposentos, onde começou a se comunicar com seus subordinados na rede de espionagem que a ajudara a estabelecer, informando-os sobre o aumento dos esforços de propaganda nas regiões de língua alemã. Mais cedo ou mais tarde,
As histórias da benevolência de Berengário para com seu povo e os crimes que sofreu nas mãos do seu irmão mais novo com o apoio da igreja espalhar-se-iam de boca em boca através do Tirol e Triente. Dali viajantes e mercadores espalhariam as histórias por todo o mundo. Toda a grande Alemanha. Essas histórias do tratamento dado por Berengário às pessoas comuns dentro de seu reino fariam do baronato de Kufstein um destino comum para os refugiados quando a guerra finalmente eclodiu. Por outro lado, Adela lamentava o próximo dia em que teria de voltar a Graz e atualmente passava mais tempo com Berengário. No momento, ela estava reclamando de Linde e queria uma resposta oficial de Berengar sobre por que ela tinha permissão para ficar. Berengar, por que Linde pode ficar agora que Lambert se foi e foi renegado? Ela não está mais noiva e não tem mais laços com esta terra. S. Berengário viu o beicinho de Adela e não pôde deixar de beliscar suas bochechas enquanto a repreendia por abordar Linde sobre tal pergunta. Eu sei que você está com ciúmes, mas não se preocupe, ela tem uma razão válida para estar aqui. O pai dela era um patrocinador nas tramas do meu irmão e não confia que eu continuarei a conduzir os negócios de boa fé agora que seu envolvimento foi revelado. Assim, ele decidiu deixá-la aqui em Kufstein para supervisionar nosso comércio. Além disso, não é como se ela pudesse se casar mais agora que está grávida. O mínimo que posso fazer é cuidar do meu filho bastardo do meu irmão considerando que ele não está mais por perto para criá-lo. Berengário quase teve um lapso freudiano naquele momento, e não passou despercebido a dela, que franziu sem ouvir Berengário proclamar que ia criar o filho de Linde. Ela amaldiçoou que ainda era jovem demais para se casar, caso contrário, seria ela quem estava grávida do filho de Berengário no momento. Tais pensamentos imediatamente fizeram seu rosto ficar vermelho de vergonha. Ela saiu rapidamente do quarto de Berengário na tentativa de esconder seus pensamentos vergonhosos, deixando Berengário olhando para a porta, pensado consigo mesmo. O que eu fiz para aborrecê-lo agora? As mentes do belo sexo eram verdadeiramente insondáveis para os homens. Tirania de Aço capítulo 63 Unindo-se à ordem teutônica atualmente, Lambert ainda estava dentro dos limites da carruagem da prisão construída para seu transporte para a ordem teutônica. Eles viajaram por várias semanas com uma caravana para o castelo de Malbork, na região de Pomerelia, para manter a segurança e a integridade do prisioneiro transportado. Lambert estava sentado em sua jaula com um cobertor sobre os ombros. A única coisa que o mantinha vivo ao longo de sua jornada era a ideia de que ele voltaria para casa um dia e se vingaria de sua família pelo que haviam feito com ele. O Estado da Ordem Teutônica, muitas vezes referido como Estado Teutônico, estava atualmente envolvido em uma série de guerras contra as populações da Europa Oriental. Fossem eles pagãos ou ortodoxos orientais, os cruzados fanáticos da Ordem Teutônica não se importavam e usavam quaisquer desculpas que pudessem para justificar suas guerras de conquista. Pomerelia, no entanto, estava muito mais perto das fronteiras da Alemanha e era apenas usada como campo de treinamento para recrutas. Para promovê-los, na ordem e seu modo de vida ao longo do tempo. Como ordem militante da Igreja Católica, o cavaleiro teutônico exigia que todos os irmãos plenos fizessem votos monásticos. Eles se tornariam celibatários e não teriam filhos, nem poderiam se casar. Se fossem nobres, desistiriam de todas as reivindicações às terras de sua família. Este foi um ato genial de Gisela para poupar a vida de Lambert, tornando não mais uma ameaça à posição de Berengário. Por outro lado, Lambert viu isso como uma chance de subir nas fileiras da Ordem Teutônica e ganhar poder suficiente para vingar a família que o abandonou. Especialmente aquela prostituta Linde, ele nunca perdoaria por seus erros. Depois de todo o tempo e energia que ele gastou cortejando-a, ela jogou tudo fora por seu irmão desprezível. Ele estava totalmente desgostoso consigo mesmo por ser tão tolo a ponto de pensar que poderia estar com uma garota como Linde e aguentar seus atos degradantes por causa disso. Não muito depois de ter esses pensamentos, o castelo Malbork apareceu, e as sentinelas da Ordem Teutônica cavalgaram para se encontrar com a caravana em que se aproximava. Um cavaleiro de armadura completa, com um tabardo branco e uma cruz preta estampada, parou diante da carruagem e deu suas ordens. Por ordens do grão-mestre, todos os forasteiros estão proibidos de viajar além deste ponto. Declare seu negócio ou vá embora. A guarda da caravana não foi nem um pouco ameaçada pelo cavaleiro e calmamente expôs suas razões para estar na área. Por decreto de Segar von Kufstein, o barão de Kufstein,
Este jovem Lambert foi condenado pelos crimes de assassinato, traição e tentativa de fratricídio e por este meio sentenciado a ingressar na Ordem Teutônica, onde ele pode se redimir aos olhos de Deus em cruzada justa. Embora o rosto do cavaleiro não pudesse ser visto sob o visor de seu grande bacinete, sua expressão exasperada podia ser ouvida em sua voz enquanto ele suspirava profundamente. Outro. Tudo bem. Nós vamos escoltar o prisioneiro de agora em diante. SSA. Verdade era que as cruzadas não eram tão populares quanto nos séculos anteriores, depois que os franceses conspiraram contra os templários por sua riqueza e os queimaram na fogueira como hereges. Muitas pessoas não desejavam sofrer um destino semelhante. Hoje em dia, as fileiras da Ordem Teutônica estavam cheias de criminosos condenados, refugiados, órfãos ou jovens nobres desiludidos. Apesar do sucesso das cruzadas para a Terra Santa dentro desta linha do tempo, as cruzadas do Norte não eram exatamente populares aos olhos do povo da cristandade. Em muitos países, pode-se até dizer que eles eram impopulares, especialmente agora que os pagãos do Báltico haviam sido conquistados em sua maioria e estavam em processo de germanização, o que era uma maneira educada de dizer que eles estavam sendo totalmente eliminados e substituídos por alemães étnicos. Quanto às outras chamadas Santas Cruzadas, a reconquista foi motivo de orgulho ibérico. Como tal, as ordens militantes da região engrossaram com as fileiras de jovens zelosos que desejavam expulsar os mouros de suas terras. No entanto, a menos que alguém odiasse particularmente os muçulmanos, eles não se aventurariam de outra região para se juntar à luta para recuperar a Ibéria. As cruzadas em andamento no norte da África, se é que você pode chamá-las assim, foram principalmente conduzidas pelo poder do vasto exército do Império Bizantino, que desejava recuperar o território perdido no Egito e na Líbia. Apesar de serem ortodoxos, os bizantinos e a Igreja Ortodoxa foram muito mais cordiais nesta linha do tempo com a Europa e o Vaticano. Como tal, eles ganharam o apoio da Ordem Hospitaleira nos esforços para recuperar o norte da África para a cristandade. Isso foi muito mais popular do que as cruzadas do norte entre católicos e ortodoxos, pois eles estavam recuperando terras perdidas em vez de se aventurar em remansos e converter à força os nativos. Ao ouvir as ordens do cavaleiro, os guardas da caravana desceram rapidamente de suas carruagens e soltaram a fechadura dos portões que confinavam Lambert. Onde ele foi rapidamente arrastado para fora de sua cela e entregue aos cavaleiros da Ordem Teutônica, que o levaram para o castelo de Marburg. Esta seria a última vez que o menino viu os estandartes da casa von Kufstein por algum tempo. Ele os gravaria para sempre em sua memória, pois desejava vê-los queimando junto com sua terra natal. Depois de chegar ao castelo, Lambert foi conduzido aos aposentos do recruta, onde adquiriu o traje de um iniciado e teve a cabeça raspada. Nos próximos meses, sua vida seria um inferno extenuante enquanto ele trabalhava e se escravizava para provar que era digno do título de irmão. Felizmente para ele, ele já era um espadachim competente e rapidamente faria um nome para si mesmo entre os iniciados e os membros da ordem. Depois de uma refeição simples para a noite, ele voltou para seus aposentos, onde começou a cair em um sono profundo. Os pensamentos de vingança eram a única coisa que lhe permitiria sobreviver a esta provação. Tirania de Aço capítulo 64. Abastecendo a milícia Berengar estava atualmente em um de seus muitos nitraris, formados para produzir salitre a partir de esterco comum. Foi o principal ingrediente na criação da pólvora e era muito raro na Europa como uma substância natural. No entanto, com o conhecimento que ganhou de sua vida anterior, que era muito mais avançada do que este mundo, ele sabia uma maneira de criá-lo a partir de esterco, cinzas, verduras e, claro, urina de vaca. Embora este fosse um processo extenso como tal, ele vinha contando com as redes comerciais para importar o material para uso nas armas de sua milícia. No entanto, após quase 4 meses de produção do material, seu primeiro lote de salitre caseiro estava prestes a se concretizar. Desde que construiu inicialmente seu distrito industrial, havia reservado uma área para a produção de nitrato de potássio, também conhecido como salitre. Essas instalações foram chamadas de nitrários. Com uma demanda cada vez maior de pólvora, ele expandiu seus nitrários por todo o setor industrial e até mesmo em terrenos dedicados fora da cidade florescente. Embora o processo fosse simples, levou muito tempo para ser concluído. Essencialmente, seria criada uma mistura à prova d'água de esterco, matéria vegetal verde cinzas. A partir daí,
Eles se certificariam de que estava coberto em um ambiente estável com luz solar limitada e despejariam a urina de vaca na mistura uma vez por semana durante 3 a 4 meses. Eventualmente, cristais amarelos se formavam, eram retirados da mistura e depois colocados em um balde com furos no fundo com um filtro de papel. O restante do balde seria preenchido 3/4 esse do caminho com a pilha restante e teria água fervente despejada nele até que a pilha acabasse. Esse processo seria repetido até que todo o salitre pudesse ser colhido, onde seria então misturado com carvão e enxofre para fazer pó preto. Agora era finalmente o dia em que seus exércitos não precisariam mais depender de importações caras do material raro e poderiam produzi-lo em uma capacidade cada vez maior. Na verdade, Berengário se compadecia dos homens que tinham de trabalhar nas nitrarias, pois parecia-lhe um trabalho sujo, mas era absolutamente necessário, e por isso eram muito bem pagos pelo seu trabalho. Havia um olhar de orgulho no rosto de Berengário quando viu os resultados de seus esforços e ficou muito satisfeito com eles. Ele parabenizou os homens por seu primeiro lote bem-sucedido da substância. Homens, vocês fizeram um trabalho incrível nestes últimos meses, e eu por meio desta premio a todos vocês com um aumento de 10% em seus salários. Continuem com o excelente trabalho, e mais recompensas certamente virão. Os homens que se dedicavam a esse trabalho sujo ficaram realmente em êxtase quando souberam que receberam um aumento por suas performances. Todo o trabalho duro deles tinha valido a pena. No entanto, eles não podiam se acomodar e precisavam começar a preparar o próximo lote. Um fornecimento contínuo da substância era necessário para Berengário travar a guerra da maneira mais eficiente possível. Assim Berengário deixou os homens com seu trabalho enquanto voltava para seus outros empreendimentos. Berengar notou que os homens sob seu comando estavam fazendo exercícios como de costume. Havia um fluxo constante de recrutas dentro da milícia, que atuava mais como guarda nacional do que como exército no momento. Apesar de alguns dos homens de sua milícia serem impulsados na guarda municipal em tempo integral, a maioria deles só treinava nos finais de semana depois de concluir o treinamento básico e especializado. Atualmente, sua milícia atingiu sua meta de cerca de 1.000 soldados de infantaria em 6 companhias, bem como 2 baterias de artilharia cheias com um total de 12 canhões de campanha e 300 homens. Ele estava a uma bateria de artilharia de colocar em campo um batalhão de artilharia completo. Um feito que ele desejaria realizar em breve. No entanto, ainda levaria algum tempo até que ele pudesse alcançá-lo. Berengário passou por grandes despesas para adquirir um suprimento suficiente de cavalos de guerra, algo que sua região estava desesperadamente carente. Como tal, ele atualmente só tinha uma companhia de 80 cavaleiros, embora inicialmente tenha decidido usar demi-lancers, acabou mudando de ideia depois de considerar o fato de que, por enquanto, estaria lutando contra exércitos medievais, sem nenhum acesso significativo à pólvora. Como tal, ele decidiu ir com os couraceiros extremamente eficazes que seriam capazes de quebrar qualquer formação de lança com suas pistolas, antes de atacá-los com seus sabres. Esta unidade de elite da cavalaria pesada estava equipada com armadura de placas de 3/4, com um burgunete fechado e um par de manoplas. As armas que empunhavam eram um par de pistolas, bem como uma espada do saque-se. Reconhecendo sua extrema necessidade de cavalos de guerra, Berengar começou um programa de reprodução de espécies como corcéis. Ainda assim, levaria anos antes que ele pudesse ver os resultados em qualquer capacidade significativa. Assim, por enquanto, tudo o que ele podia fazer era importar os cavalos para sua região a um custo alto. Felizmente para ele, sua família agora era extraordinariamente rica devido ao comércio de aço e têxtil. Muitos nobres estavam dispostos a pagar um prêmio para colocar as mãos em uma quantidade tão grande de aço para uso em seus exércitos. Completamente inconscientes de que, contra as forças de Berengário, equipar em massa suas forças com brigadine de aço e placas era inútil, mas, novamente, eles nunca esperavam que Berengário tivesse ambições tão elevadas. Depois de supervisionar os exercícios da milícia, Berengar voltou para sua casa, onde se sentou no escritório do pai com 1 litro de cerveja nas mãos, revisando lentamente a papelada restante do dia. Amanhã Adela partiria de sua terra, e ele não poderia ver o rostinho adorável de sua noiva por algum tempo. Pelo menos ele poderia visitá-la em seu aniversário em alguns meses. Falando disso, ele provavelmente deveria mandar fazer algumas joias requintadas para ela mostrar seu afeto. Depois de pensar nessas coisas,
Ele passou o restante de seu trabalho noturno elaborando planos para um conjunto de joias ridiculamente caro para sua amada. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho certeza